Deem ok, por favor, na gravação. Ok, obrigado. Como vocês sabem, a gente faz isso só pela questão aqui do conteúdo, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês onde que é o nosso conteúdo dessa semana. Então, deixa eu botar aqui o nosso conteúdo. Tem uma coisa que é interessante, é que esse PET novo está trabalhando, pelo menos na filosofia, está trabalhando com esse livro aqui, que é um livro muito bom, que é o Filosofando, que eu acho que eles deveriam, né, enfim, tá, a gente deveria estar trabalhando com o próprio livro, né, o Estado poderia ter feito isso, mas tudo bem, assim, então a gente está trabalhando com temas desse livro aqui, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o conteúdo de hoje, está nesse livro, e aqui no PET, vou mostrar onde está no PET para vocês. Aqui o nosso PET, passando para ele agora, aqui ó, mais uma vez, capinha para vocês verem, aqui, ó, PET, volume 2, segundo ano. Agora vamos achar aqui o nosso assunto de hoje. Tcharam, página 121. Então vamos lá, então. 121, aqui terceira semana. A terceira semana está tratando aqui do tema da felicidade. O que é isso, onde eu encontro e como usar. Então agora eu vou lá para o PowerPoint que eu preparei para vocês. Só um instantinho, fechar aqui e colocar aqui agora sim, colocar aqui a nossa apresentação. Aqui, ó. Tá aqui, perfeito. Então, felicidade, amor, corpo e erotismo. Quero ser feliz. Né? Quem não quer, né? Deixa eu passar aqui. É possível ser feliz? Vamos pensar juntos aqui. Em um mundo onde o pessimismo tomou conta em função da pandemia da Covid-19, só que no Brasil até ontem, 16 de julho, eram mais de 75 mil mortos e oficialmente mais de 2 milhões de atingidos, além do desemprego, da fome, da angústia, da depressão e da ansiedade que vem tomando conta de milhões de pessoas. Eu pergunto a vocês, é possível ser feliz nesse contexto? É bem difícil responder essa pergunta, ter elementos suficientes para dizer como seria ou será possível alcançar a felicidade num contexto tão difícil e duro como esse. Mas vejamos só, seria a felicidade medida pela quantidade de selfies, likes e comentários que alguém tem nas suas redes sociais? Então, eu fico olhando, vocês são interessantes, né? A juventude de forma geral, né? É muito comum quando vocês colocam uma foto nova de perfil, geralmente vem uma frase, eu fico brincando de que é uma frase de biscoito chinês, assim, é a felicidade, é como a gente aparece, siga em frente apesar de tudo. Geralmente tem sempre essas, essas legendas, vamos assim, chamá-las, né? A gente fica brincando de biscoito de chinês, mas assim, será que ser feliz é postar essas fotos, é a quantidade de likes e de comentários positivos que eu vou ter numa foto que eu postei? Não sei. A felicidade é medida pela quantidade de dinheiro, de carros e outros bens materiais que uma minoria, principalmente da nossa dita classe artística, entre aspas aqui, né, fica ostentando pelas redes sociais. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente pensa nos ditos e nas ditas influenciadores sociais, influencer, né? Que ganhou esse termo, né? Virou uma profissão. Essas pessoas que ficam vendendo e exibindo modos de vida nas redes sociais. E estão sendo cada vez mais questionados, sobretudo porque esse modo, essa forma como essas pessoas vendem está muito relacionado a uma alimentação muito regrada, a alimentos, a lugares que vão, restaurantes, festas e etc. E é uma vida muitas vezes vazia porque essas pessoas estão totalmente dissociadas do que acontece. Recentemente, né, uma dessas subcelebridades que participou do Big Brother Brasil deste ano,
Quando ela saiu do confinamento, quando ela, né, foi eliminada, no outro dia, na outra semana, ela já estava reunida com outras subcelebridades também, numa casa em São Paulo, numa casa chique, e fazendo festa, confraternização, postando na internet, enquanto a maioria das pessoas tentando receber esse auxílio emergencial, passando fome. Então, assim, é isso aqui? Olha, para vocês verem a contradição enorme. Ou a gente pode pensar também na felicidade como aquilo que seria próprio do ser humano, aquilo mais que está mais relacionado com o que nós fazemos de nós mesmos, de si próprio, do que com os bens materiais e o sucesso que eu eventualmente tenho. Eu quero só chamar a atenção aqui que nós não estamos dizendo que ter dinheiro, ter bens materiais não seja necessário para ser feliz. Claro que é necessário. E é necessário que, num país onde a exclusão, como um país como o Brasil, onde a exclusão é muito grande, é necessário que as pessoas tenham muito mais do que tem nesse momento, diga-se de passagem, que uma maioria tenha muito mais do que tem. Então, ninguém está dizendo isso, mas alcançado determinadas condições de cada um ter uma moradia digna, de ter acesso aos direitos sociais, saúde, educação, de ter emprego para cuidar das suas famílias, respectivamente. É necessário ficar ostentando, como eu citei aqui, o caso desses influencers de redes sociais? Parece que não. Vamos seguir aqui. A felicidade é a experiência de ser para a filosofia contemporânea. Olha que coisa interessante. A filosofia, que esse campo do saber humano marcado, caracterizado pela reflexão, por questionar o lugar comum de muitas coisas, a filosofia está apontando aqui três dimensões ou três características que podem caracterizar um modo de vida feliz. Primeira característica, o sentimento de satisfação. Então, a pessoa que é feliz, a pessoa que está em um estado de felicidade, vamos assim dizer, me parece muito mais do que alguém que... É como quando a gente fala que alguém é feliz, parece que a pessoa já nasceu feliz, vai morrer feliz, né? Eu desconheço quem assim seja. Então, parece muito mais ser um estágio, né? Há momentos que a gente é feliz, há momentos que a gente não está feliz. Mas esse sentimento de satisfação consigo mesmo, estar contente, estar alegre, ter prazer com aquilo que faz. Eu, por exemplo, eu me realizo aqui dando as minhas aulas, sabendo mais, buscando mais educação. Então, isso é um exemplo de satisfação. Um outro elemento importante, que é o segundo aqui, nessa experiência de ser feliz, é a nossa autonomia, a nossa capacidade de decidir. Então, vocês dois que estão aqui, por exemplo, vocês tiveram que fazer tiveram que decidir. Ou eu assistiria a aula de filosofia do Brandão e outras que houve nessa manhã da nossa escola, ou eu poderia ficar navegando na internet, poderia estar assistindo um filme no Netflix, poderia estar conversando, poderia estar fazendo alguma coisa em casa, poderia estar saindo, fazendo qualquer coisa. Então, que poderia, eventualmente, dar muito mais satisfação e prazer a vocês do que aprender. Mas é aqui que entra a nossa capacidade de autonomia de decisão, ou seja, é a capacidade que só o homem tem, os homens e as mulheres têm, de pesar e decidir as coisas a partir de uma finalidade. Então, qual que é a finalidade de vocês que participam da nossa aula nesse momento? É aprender, é saber mais. E é também ensinar ao professor Brandão que aqui é um meio de conhecimento e de aprendizado. O terceiro elemento é a disponibilidade para reflexão. E aqui é bem interessante porque está diretamente relacionado com o que com o que caracteriza o saber da filosofia. Ou seja, a experiência de ser feliz, ela está de forma muito concreta relacionada com a nossa capacidade de refletir e de pensar num projeto de vida para cada um de nós. Então, um projeto de vida não significa só
Eu vou formar, acabar meu terceiro ano, meu ensino médio, meu terceiro ano do ensino médio, vou entrar na universidade X, vou virar engenheiro, vou virar médico, vou virar professor, e daí a pouco eu caso, daí a pouco eu tenho meus filhos, daí a pouco eu compro minha casa, meu carro, enfim, eu vou à igreja no final de semana. Tudo isso faz parte de um projeto. Mas reparem só que é uma dimensão mais ampla, é a minha capacidade de refletir sobre isso. O outro não quer nada disso, vai fazer um mochilão, vai viajar pelo mundo. Então, tudo isso está aqui relacionado com essa capacidade e essa experiência de ser. Na história da humanidade, do ponto de vista aqui do saber, a gente identifica aí três concepções em relação ao amor. Aqui eu só coloquei duas porque eu não consegui achar o livro do André Comte Sponville, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, onde ele apresenta a outra definição também de amor, né? Seriam três, aqui a gente vai trabalhar duas. A primeira, o que é o amor? Eu particularmente não sei, assim, né? Cada um vive, diz que é tão comum assim as pessoas falar, eu amo fulano, eu amo ciclano, eu te amo, eu isso e aquilo. Mas o que é esse tal de amor, assim? É difícil definir o que seria o amor. Mas apesar disso, ao longo da história da filosofia, ao longo da trajetória do saber ocidental, a gente identificou três grandes concepções em relação ao amor. Duas que eu vou mencionar aqui de forma mais sintética para vocês. A primeira delas, o amor como filia, ou seja, como amizade, que é o prazer, a satisfação que eu tenho de estar na companhia dos meus amigos e da comunidade, do lugar onde eu vivo, de onde eu estou inserido, ou seja, eu quero o bem de cada um deles e eu tento fazer o melhor para que eles estejam bem. E o amor erótico, ou seja, é aquele relacionado à paixão que pressupõe a reciprocidade, ou seja, então, o amor que eu tenho pela minha companheira, o amor que alguém tem pelo namorado, pela namorada, ou coisa do tipo que os pais, que um casal tem um por outro. Então, isso também envolve, é claro, envolve a atividade sexual, mas a atividade sexual não só relacionada com a dimensão da reprodução, que é um elemento muito importante, porque a ideia a finalidade da reprodução, todos os animais vivem essa sexualidade nessa forma. Agora, enquanto erotismo, enquanto realização psicológica, enquanto realização de um sentimento, de um desejo, só é dado aos humanos. A felicidade, a gente pode pensar também, ela envolve uma dimensão cada vez maior em relação à autonomia. E aí, quando a gente pensa na autonomia, ou seja, essa capacidade de auto se determinar, ela está diretamente relacionada com o seu oposto, com o individualismo e o narcisismo, esse olhar cada vez mais autocentrado em si mesmo que caracteriza as nossas sociedades, sobretudo nessa era digital. Então você tem, assim, a grosso modo, mudanças de comportamento, de padrões comportamentais que, por um lado, no meu entendimento, favoreceram as nossas sociedades porque reconhece outros padrões de família e permitem que as famílias não sejam compreendidas apenas pela lógica de um casamento, bem ou não, porque há muitos casamentos que se desfazem, as pessoas refazem as suas vidas, mas essa experiência, eu digo aqui, sobretudo, dessa massificação e desse peso que o sistema econômico, no caso, que o capitalismo impõe sobre as sociedades no atual estágio, ela levou, sem dúvida alguma, a esse processo de individualismo, das pessoas estar cada vez mais isoladas e preocupadas, respectivamente, com seus interesses pessoais e particulares, em detrimento do que seria, do que são os interesses da minha comunidade, da minha cidade, do meu estado. Então, isso é um sintoma seríssimo da nossa condição nesse momento. E aí, o narcisismo e esse individualismo, ele ganha muita forma e ele é muito bem representado por essa cultura de, tá meu celular aqui, ficar
fazendo selfie. Eu nem sei fazer, dificilmente faço selfie, assim. Eu comecei a aula brincando com vocês, mas assim, eu tinha uns alunos numa outra escola que eu dava aula em Santa Luzia, assim, que era muito engraçado, porque quase todo dia, né, o pessoal lá do segundo ano, quase todo dia metade da sala trocava foto no Facebook, né? Vários deles eram amigos no Facebook, são ainda amigos no Facebook, e eram umas fotos assim, extremamente bizarras, assim, a pessoa vai no banheiro, aí tem um espelho grande, tira a foto, mas no fundo tá lá aparecendo vaso, papel higiênico, assim, e aquelas legendas, assim, eu falo, gente, assim, qual que é a necessidade? Assim, eu ficava pensando assim, né? Mas é fruto dessa pressão cada vez maior de autovalorização, desse individualismo exacerbado, e que nos faz presos, nos transforma prisioneiros de uma ditadura da beleza, do controle midiático, de achar que se minha foto tem menos ou mais curtidas, eu não estou bem. Inclusive, uma das redes sociais mudou, não me lembro, foi o Instagram que mudou essa questão da quantificação de likes, porque isso estava gerando comportamentos destrutivos e até de mortes. A gente teve, ao longo de 2018, 2019, vários casos, infelizmente, de pessoas que se acidentaram, até morreram. Eu vi recentemente um caso na Rússia, um casal tentando fazer um selfie numa cachoeira. Enfim, que é toda essa lógica da pressão, e aí as redes sociais foram, né, felizmente, mudando, né, para que as pessoas não fiquem tão preocupadas e vivam tão em função de terem as curtidas e os comentários. Então, esse caminho longo que eu fiz aqui em relação à felicidade, a gente pode compreendê-la como sendo a gente pode compreendê-la como estando diretamente vinculada à identidade, à nossa identidade, àquilo que nós somos e àquilo que nós queremos para a nossa vida, a chamada experiência de ser. E essa experiência de ser, a busca da felicidade, da eudaimonia, como diria Aristóteles diz que o ser humano tende à felicidade, as ações humanas tendem à felicidade, e mas não é qualquer tipo de felicidade, porque pressupõe essa capacidade de decisão, como a gente viu, pressupõe a vivência em sociedade, pressupõe a amizade, pressupõe a família, pressupõe o companheirismo. Tudo isso são espaços e elementos importantes na busca da felicidade, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Vou interromper aqui a nossa gravação.